Olá, tudo bem? Sou o professor Zanin. Bem-vindo ao canal Pensar Direito. Vamos dar início à nossa aula de número 6. Não sai daí, roda a vinheta, nos vemos em breve. Hoje vamos dar continuidade a um dos conteúdos mais desafiadores do projeto de pesquisa, o referencial teórico e a metodologia. Vamos ver as teorias científicas pedagógicas e os métodos científicos. Na próxima aula, última da série sobre referencial teórico e metodologia, veremos os tipos de pesquisa e técnicas ou instrumentos de pesquisa. Então, nossa aula de hoje será dividida em 4 partes: revisão, teorias científicas pedagógicas, métodos científicos e quadro de referência. Então, vamos começar. Parte 1, revisão. Na aula 1, vimos o plano de ensino, o que é pesquisa, as fases da pesquisa, o conhecimento, os níveis do conhecimento, estrutura das ciências, a dinâmica da pesquisa, academia e formação humana, bem como o trabalho 1. Na aula 2, vimos os 4 passos do TCC e também tema, delimitação do tema e justificativa, bem como o trabalho 2. Na aula 3, vimos o problema e as hipóteses, o exemplo da pandemia e o trabalho 3. Na aula 4, vimos o sumário ou esquema provisório, objetivo geral, objetivos específicos e o trabalho 4. Na aula 5, vimos as teorias epistemológicas, a relação entre filosofia e ciências, teorias filosóficas e quadro de referência. Se você perdeu alguma dessas aulas ou não fez algum dos trabalhos, ainda dá tempo. É só olhar os links aqui na descrição. Aproveita e já faz a inscrição no canal para receber sempre as notificações quando criarmos novos conteúdos. Parte 2. Sentidos da educação e teorias científicas pedagógicas. Nosso ponto de partida é o de que toda ação tem uma reflexão. No caso da pedagogia, toda ação pedagógica tem uma reflexão filosófica, tem um fundamento filosófico, mesmo que tal reflexão seja inconsciente ou que tal fundamento seja invisível. Quem não pensa sobre a fundamentação da educação é pela educação pensado, agindo sem pensar e reproduzindo comportamentos e ideais que podem não ser os melhores. Outro pressuposto é o de que a filosofia pode sim ser útil na reflexão sobre as relações entre educação, pedagogia e didática. Uma vez que toda ciência tem pressupostos fundamentais que são subentendidos e não problematizados pelos próprios cientistas. Além disso, somente a filosofia pode questionar os fundamentos do que se ensina e de como se ensina, pensando a relação de ensino-aprendizagem de uma forma mais profunda e radical. Vamos entrar agora, após esses pressupostos, aos sentidos da educação. Sempre que alguém falar em educação na sociedade, esse alguém pressupõe e defende um dos 3 sentidos que vamos ver agora: redentor, transformador ou reprodutor. No sentido redentor da educação, ela é vista como a toda-poderosa que irá, desde um ponto de vista externo e otimista, salvar e resgatar a sociedade de todos os seus problemas. As teorias liberais da educação são alguns exemplos desse sentido. No sentido reprodutor da educação, ela é vista como o impotente, que irá, desde o ponto de vista interno e pessimista, simplesmente descrever como a educação e a escola reproduzem, de forma técnica e submissa, a ideologia dominante numa sociedade. A teoria de Althusser e de Bourdieu são exemplos desse sentido. No sentido transformador da educação, ela é vista como um instrumento mediador que irá, desde um ponto de vista interno, realizar projetos progressistas de forma crítica na sociedade. As teorias progressistas da educação são exemplos desse sentido. Mas quais são essas teorias liberais redentoras e progressistas transformadoras da educação? Justamente o que vamos ver a partir de agora. As teorias liberais e redentoras da educação são 3: tradicional, nova ou pragmática e tecnicista.
Sabe aquela aula em que o professor fala 100% do tempo e expõe as teorias clássicas da cultura? Pois é, trata-se da teoria liberal tradicional. Já aquela aula em que o professor tem uma concepção de educação para todos e se preocupa com a experiência de aprendizado dos seus alunos, então estamos diante da teoria liberal nova ou pragmática. Por fim, sabe aquela aula em que o professor parece um robô que reproduz o manual ou o livro didático de forma técnica, objetiva, programada e controlada, dizendo que faz isso para formar profissionais competentes e qualificados para o mercado de trabalho? Pois é, aí estamos diante da teoria liberal tecnicista. Foi essa que predominou, para vocês terem uma ideia, na ditadura militar brasileira. As teorias progressistas e transformadoras da educação são três: libertária, libertadora e histórico-crítica. A progressista libertária tem fundamentos anarquistas e defende todo o fenômeno educacional a partir do ponto de vista da autogestão coletiva, desde a decisão dos conteúdos até a decisão sobre didática e avaliação. A progressista libertadora tem como autor principal Paulo Freire, cujos fundamentos vêm do existencialismo cristão, e defende que toda ação educacional tem um sentido filosófico, teórico e político, que é essencialmente dialógico. Por fim, a teoria histórico-crítica, que defende a transmissão, aquisição e invenção criativa dos conteúdos, num processo dialético entre continuidade e ruptura cultural, no qual os alunos são incentivados a aplicar o que aprendem na realidade em que vivem. Entre a teoria liberal redentora e a teoria progressista transformadora está o chamado sentido comum teórico pedagógico. Mas o que é esse tal de sentido comum teórico pedagógico? Quando o professor não pensa sobre o fundamento filosófico de sua prática docente, ele acaba caindo, inevitavelmente, no sentido comum teórico pedagógico, no qual acontece a reprodução impensada das teorias dominantes no cotidiano escolar sobre várias coisas: instituições sociais, docentes, ensino, discentes, aprendizado, conhecimento, conteúdos, material didático, métodos de ensino, teorias epistemológicas e etc. Assim, quando se reproduz tudo de forma impensada, nada é questionado, criticado ou mudado. Parte 3. Métodos científicos. Os principais métodos científicos apresentados nos manuais de metodologia científica são três: indutivo, dedutivo e dialético. Além desses, outros podem ser citados e analisados: o fenomenológico e o hermenêutico, por exemplo. O método indutivo trabalha com a indução, que nada mais é do que, partindo de alguns casos ou experiências individuais, faz uma generalização e retira uma ideia geral. Por exemplo, se eu vi e testei várias vezes que a água a 100 graus ferve, então eu concluo e posso prever que sempre quando estiver a 100 graus, a água vai ferver. A indução é predominante na teoria epistemológica do empirismo. O método dedutivo trabalha com a dedução, que nada mais é do que, partindo de uma ideia geral e abstrata, passa a aplicá-la em casos individuais. Por exemplo, se eu for em um bar com a ideia geral e abstrata de que todas as mulheres loiras são falsas, então passo a testar com todas as mulheres loiras do bar essa minha ideia, para ver se ela é certa e verdadeira ou não. A dedução é predominante na teoria epistemológica do racionalismo. O método dialético tem como autores principais Hegel e Marx. Para Hegel, a dialética é idealista, porque se preocupa com o processo de transformação do pensamento e das ideias na história. Para Marx, a dialética é materialista e histórica, porque se preocupa com o processo de transformação dos modos de produção e das sociedades na história. Por fim, o método fenomenológico de Russell e hermenêutico de Heidegger e de Gadamer vão além da disputa entre empirismo e racionalismo ou indução e dedução, pois eles defendem uma releitura da tradição filosófica e científica em termos que vão muito além da epistemologia em direção à ontologia. Parte 4.
quadro de referência. O quadro de referência teórico e metodológico de um trabalho acadêmico como o TCC afirma que você deve tomar uma série de decisões coerentes e compatíveis sobre a teoria epistemológica, a teoria filosófica, a teoria pedagógica e o método científico que vai seguir seu trabalho. Repito, coerência e compatibilidade entre tudo isso. Então, cuidado, leia bastante sobre metodologia científica e converse com seu orientador. Obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece dos 4 Cs, curte, compartilha, comenta e cola no canal fazendo sua inscrição no botão vermelho aqui abaixo. Abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos sempre. Tchau, tchau.